Olá pessoal, muito boa noite. Mais uma vez estamos juntos aqui nos canais da Folha de Barbacena e do Flagrantes BQ. E hoje, segundo dia da nossa sabatina, vamos bater um papo hoje com o candidato à reeleição Carlos Du e a gente está seguindo essa vibe aqui agora. Ontem a gente conversou com o professor Felipe e amanhã, dia 19, quinta-feira, a gente tem um papo com o Giovanni Cristo do Agir. Du, muito obrigado pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado, Júnior. Boa noite, Obrigado. Dudu. Boa noite, Brado. Boa noite, todo mundo. Boa noite quem nos acompanha de casa para essa sabatina, esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser top. Bom, pessoal, a gente vai seguir aqui a mesma dinâmica da entrevista de ontem. Nós vamos focar aqui no plano de governo que o candidato apresentou na Justiça Eleitoral e teremos 30 minutos. E lembrando também que aqui na mesa tem as perguntas que foram feitas pela equipe de jornalismo da Folha de Barbacena aos moradores de Barbacena para que eles possam fazer a sua pergunta ao nosso candidato. Para começar hoje, eu brinquei ontem na entrevista e vou falar a mesma coisa. Apesar dos meus cabelos brancos e minha barba branca, eu estou muito no meio dos jovens. O que eu ouço muito é a questão do emprego. As pessoas estão muito preocupadas, os jovens estão muito preocupados com essa questão do emprego. Muitos deles dizem o seguinte: Barbacena não nos fornece condições de bons empregos. Até tem emprego, mas não são aqueles empregos bons, né? Qual que está no seu plano de governo essa questão do fomento do emprego, principalmente para os nossos jovens? Nós temos duas propostas de apoio ao empreendedorismo. Na verdade, são três, né? Uma, que é a nosso tão sonhado distrito industrial, para funcionar efetivamente como distrito industrial, que é nas margens da 265. Hoje nós já temos 3 empresas com carta assinada, com lei aprovada já para poder se instalar, e mais 11 empresas que já nos procuraram com intenção de se instalar ali no nosso distrito industrial. A gente tem uma parceria com a Codenic para poder montar mesmo a nossa estrutura. O segundo projeto é o projeto Meu Negócio. Com esse projeto, eu tenho certeza que só não vai empreender em Barbacena quem não quiser. Aquelas pessoas que tiveram uma ideia para transformar ela num negócio, empreender, a gente vai dar o suporte técnico, modular o negócio, fazer o plano de negócio efetivamente para essas pessoas. Se o plano de negócio mostrar viável, ela vai poder pegar um crédito com a instituição financeira, com subsídio do município, sem juros, a juros zero, e também sem precisar de fiador, e aí ela vai ser acompanhada também para a execução desse crédito. Então a gente vai ajudar você que quer criar seu negócio, montar o seu negócio do zero até a implementação do seu próprio negócio. E para aqueles que estão empreendendo aqui em Barbacena, que já têm seus negócios, vão poder também participar do programa, só que vai ter uma roupagem um pouco diferente. Então, com isso, nós temos certeza que a gente vai fomentar os negócios aqui no nosso município. Quando a gente está falando de pequenas empresas, pequenos negócios, eu vou trazer aqui o exemplo de Maringá. Maringá é uma cidade que é sucesso no Brasil inteiro. Lá nós não temos grandes indústrias, temos poucas grandes indústrias, mas lá o setor gigante é de serviço, que é uma vocação que Barbacena tem. Barbacena hoje nós atendemos aí mais de 51 municípios só na saúde. Barbacena é poli, a gente sabe disso. As pessoas vêm para o município para poder consumir. Então, se a gente investe nesses setores, a gente fomenta a economia do município. E outro programa também, que vai ser dentro do nosso centro de inovação, que é um programa de capacitação para os nossos jovens e adultos também. Hoje, uma das coisas que eu mais escuto é isso. O jovem fala assim, não tem oportunidade. As pessoas falam de forma geral que não tem oportunidade. E o empresário fala que não tem mão de obra qualificada. Então existe um problema entre as duas partes. O que a gente vai fazer? No nosso centro de inovação, vai ser um ponto de encontro entre os empresários e a mão de obra. E as pessoas que querem entrar no mercado de trabalho. E a partir da demanda do mercado local, a gente vai oferecer os custos de capacitação. O Centro de Inovação já está funcionando e esse projeto vai ser implementado, se Deus quiser, a gente sendo reeleito a partir do ano que vem. Só a questão do distrito industrial, porque, assim, o nosso distrito industrial atual não tem indústria, né? Não tem. Não é um distrito industrial, é qualquer coisa menos indústria. Esse outro ponto do distrito industrial que vocês estão imaginando seria para começar a implementação agora, no próximo futuro governo, caso seja reeleito. Sim. E serão indústrias que estão apresentando propostas para Barbacena, né? É isso mesmo. A proposta do distrito industrial real mesmo, né? Porque ali perdeu a característica, teve ocupação urbana. Uma das coisas que não dá para coabitar é ocupação urbana e ocupação industrial. Não tem jeito delas acontecer. Por isso que é nas margens da 265, um terreno que a gente já recebeu do Estado. E a gente está fazendo essas 3 empresas já estão com um terreno doado para elas já. As demais, a gente está fazendo hoje um estudo para o condomínio industrial. Aí tem uma série de critérios, né? Geração de emprego, e ela vai ter isenção também de alguns impostos do município. A gente está fazendo um bate-bola muito interessante com o Invest Minas para algumas empresas já chegarem no regime especial do Estado. Então isso vai deixar mais atrativo ainda a vinda dos negócios aqui para Barbacena, dessas grandes indústrias. Mas nós temos um foco também na indústria local, que é o de pequenos negócios.
Comigo aqui também, meu parceiro de entrevista, Braulio, do Flagrantes BQ. Fica à vontade, Boa Braulio. noite, Júnior. Boa noite, tu. Então, a pergunta, assim, o questionamento que a gente recebe muito lá no Flagrante BQ é sobre a saúde infantil, né? E assim, eu também tenho 2 filhos, né? E a gente preocupa muito com essa questão que nos últimos anos aí a saúde tem enfrentado um problema muito grande com a falta de médicos, né? E tem afogado muito ali a Santa Casa. Verdade. Então a gente, né, vê muita reclamação. E assim, o que que você pretende fazer para desafogar a Santa Casa ali e às vezes, né, não sei, as UBSs, né? Não tem médico pediatra lá. Então Não. seria uma proposta assim de implantar isso para desafogar a Santa Casa? Uma coisa assim, nós somos pais, nós três aqui na mesa. Quando seu filho está doente, a primeira coisa que você pensa é o quê? No hospital. Por quê? Você precisa você pensa na melhor estrutura e na maior estrutura para poder dar o suporte para ele. Isso é uma questão cultural mesmo aqui, não é só de Barbacena, isso na região. Já foi feito teste de colocar pediatra em UBS, é mais para um atendimento assim pequeno. E aí nós temos propostas que podem suprir esse atendimento mais verde, azul, corriqueiro e um atendimento mais grave também. São 3 propostas que a gente vai implementar, nós temos reeleito, se Deus quiser, para desafogar e até fazer justiça aqui. A Santa Casa tem tentado o máximo para poder dar o suporte, mas a demanda que é muito grande. O primeiro ponto é a nossa tão sonhada UPA, que não vai atender só as crianças, de forma geral, mas na UPA nós vamos ter um PA infantil. Isso vai desafogar, assim, de imediato a Santa Casa, a gente conseguir colocar essa UPA com o PA infantil. E já está em fase de implementação. Hoje nós já alugamos, inclusive, um prédio para levar o 100 para lá, e onde é o 100 que a gente vai transformar em UPA. O segundo ponto, no 100, no nosso Centro de Especialidades Médicas novo, nós vamos colocar a clínica da criança, a clínica infantil. Então vamos ter lá diversas especialidades de atendimento infantil, que hoje, muitas vezes, você precisa ir para Santa Casa ou até para fora de Barbacena para poder ser atendido lá. E o terceiro ponto é o ponto de apoio infantil, que esse é interessante. Esse é para atender aqueles casos menos graves mesmo, verde e azul. A proposta do pai, que é o ponto de apoio infantil, é para justamente, nesse caso, que meu filho está com dor de cabeça, meu filho está vomitando, eu não vou precisar levar na UPA, não vou levar na Santa Casa, eu levo ele no pai, que ele vai ter um suporte, vai ter um atendimento de retaguarda caso houver a necessidade, e também tendo a retaguarda tanto da UPA quanto da Santa Casa. Uma coisa interessante desse desenho que a gente está fazendo da UPA, e não só para o atendimento infantil, é que todos os outros hospitais continuam com porta aberta. Então a UPA não vai ser um depósito de paciente como as pessoas acham que pode ser ou acontecer em outras cidades. Porque aqui, acho que não tem outra cidade no Brasil, eu desconheço, que desenhou esse formato de UPA, é que todos os outros hospitais continuam com as suas vocações de porta aberta. Chegou um paciente cardíaco, é grave, ele vai para Ibiapaba, direto, fila 0. Chegou uma criança com um caso grave, na UPA, ela vai para Santa Casa, mesma coisa, fila 0. Então, é uma proposta para a gente conseguir dar esse suporte, desafogar a Santa Casa e atender os pais e as crianças, principalmente, né? São essas 3 propostas. A UPA com o PAPED, o Centro de Especialidade Médica, a clínica da criança, e o nosso pai, que é o ponto de apoio infantil. Aos sábados, né, vocês colocaram médicos no 100, né? Sim. Não deu certo porque a falta de médico, pediatra em Barbacena, você acha que tem faltado muito médico? Falta médico pediatra, mas vou te falar uma coisa, a demanda ali era pequena, por incrível que pareça, ia pouca gente lá. Então, assim, quem ia, agradecia, nossa, nós temos um grande, está sendo muito rápido e tudo mais. Mas a demanda era pequena, justamente por conta dessa mentalidade. Eu vou levar meu filho onde vai ter o maior suporte. Isso é natural, gente. Quando você vê o seu menino doente, você fica desesperado, né? Então isso é natural. Então o que a gente quer fazer? Dar esse suporte já de imediato para as pessoas. É possível fazer, dá para fazer. Só precisamos de tempo aí, de 4 anos para poder executar. Bom, como eu disse no início da nossa entrevista, a equipe de jornalismo da Folha de Barbacena esteve nas ruas e pediu para que os moradores pudessem fazer perguntas para os nossos candidatos. Du, escolha aqui uma pergunta. Pode abrir aí que vai ter o nome da pessoa que quer saber algo de você. Vamos lá. Vamos. Sou meio desajeitado para abrir embalagem, as coisas. Gabriel Oliveira. Bom, então vamos lá, entrevista com a pergunta do Gabriel Oliveira. Boa tarde, me chamo Gabriel Oliveira Abreu, sou do bairro Novo Horizonte, de Barbacena, Minas Gerais. Estou aqui com meus amigos hoje, na tarde de sexta-feira, dia 13 de setembro, e gostaria de fazer uma pergunta diretamente para os candidatos à Prefeitura de Barbacena em relação ao lazer aos jovens.
O pessoal tá precisando de lazer, de Ah. diversão, né? Então é isso que ele tá querendo. Vamos lá, Gabriel. Bom, já implementamos algumas ações, resgatamos diversos eventos, festas aqui no município, né, e tem dado certo não só para o lazer, mas também para a economia. Mas nós temos alguns projetos no nosso plano de governo. Um deles é a Rua de Lazer. Vocês lembram quando tinha a Rua de Lazer? Quando eu era moleque, faz aquilo era gostoso Era demais. criança A gente pequena em não ia- Barbacena? naquela época da criança pequena em Barbacena. Cara, eu lembro quando tinha a Rua de Lazer lá no bairro São Cristóvão, junto com a festa do bairro e tudo mais, e era muito legal. Movimentava a economia ali local, juntava os amigos e tudo mais. E assim, hoje isso vai ser muito bom, que vai tirar a galera, inclusive, da tela, os nossos jovens, adolescentes aí da tela. Mas uma das propostas é projeto, voltar com os projetos das ruas de lazer. É viável, é possível, já está no nosso plano de governo. Aí para os jovens, né? Para as crianças e tudo mais, a gente está fazendo aí, vocês estão acompanhando as reformas de diversas praças. Hoje são 18 praças, se não me engano, que estão em reforma. Nós vamos reformar mais outras praças e todas elas vão receber parquinhos e algumas vão receber também a Academia da Saúde, para ter onde levar a criança para poder brincar. E o Parque de Exposição, que aí esse é um projeto grande nosso, transformar o Parque de Exposição numa área de lazer permanente. Nós iniciamos o projeto da reforma do parque, da empresa. A segunda empresa abandonou a obra, infelizmente, e nós, inclusive, judicializou contra a prefeitura. A gente teve que esperar, conseguir vencer a liminar para retomar as obras. Então, agora a gente vai fazer uma proposta, inclusive, a ideia é fazer uma parceria para a manutenção do parque, exposições e funcionamento dele sempre, né? Todo final de semana, para ter uma área de lazer, um espaço de lazer. Tem outro lugar de lazer também. Nós vamos ter em Barbacena o nosso primeiro parque municipal. Vai ser em frente ao Parque de Exposições. É uma área ali que é da FEMIG. Nós estamos nessa parceria com a FEMIG. Já estamos com o projeto pronto, nosso parque municipal, que vai chegar até a Cachoeira do Salgado. Quem é da região ali se lembra da Cachoeira do Salgado. Nós temos uma cachoeira dentro da cidade, gente. Graças a Deus hoje, né, com o trabalho que nós fizemos lá na nossa estação de tratamento de esgoto, a água já está própria para banho. Nós já fizemos a análise da água ali na Cachoeira do Salgado. E agora, com esse parque municipal, a gente vai poder abrir para a comunidade, o pessoal vai poder visitar o parque. Tem área de esporte de radical, pessoal da bike, pessoal da moto, jipeiro também. Então a gente já montou com esses grupos, a gente já montou as É naquela área ali do Clube DR. Isso, ele mesmo. Então a ideia é o pessoal do clube continuar utilizando, né, a área também, o pessoal do clube da FEMIG, e vamos ter essa área do Parque Municipal, o primeiro Parque Municipal de Barbacena, com trilhas para bike, para caminhada, e também essa área de esportes radicais vai ser top. Sim, só uma pergunta. Você falou de parcerias, né? Parcerias com a iniciativa privada. Sim. Você tem essa possibilidade? Temos, e é uma das... Assim, nós fizemos, inclusive, a primeira PPP de Barbacena, né, que foi a Barbacena Inteligente. Foi o projeto de LED. Nós vamos colocar agora a nossa usina fotovoltaica para funcionar. Inclusive, já está trocando as lâmpadas da rodovia, tá, gente? Está ficando muito bacana. As praças, inclusive, por aí vai. O Parque de Exposição é um que a gente quer trabalhar com PPP, parceria para o privado. Outro projeto que a gente quer fazer com o PPP é o Teatro Municipal. É possível, já estamos com o projeto aí já avançando, inclusive é lazer também, né? Eu tô com 44 anos, eu não aguento mais ouvir essa história. Olha. Municipal. Mas é real, tá, gente? Nós temos a possibilidade de fazer isso através de um BTS do do Teatro Municipal de Barbacena. Já temos um local, inclusive. Eu não vou dar spoiler de onde vai ser, não. Deixa eu dar certinho. Bota nos 55 pra gente poder montar um parque municipal. Jornalista curioso. O nosso teatro municipal já tem um local. Eu tenho certeza que a cidade assim, vai se surpreender com a ideia de fazer nesse local e a qualidade que vai ser o nosso teatro municipal. Também feito através de parceria público-privada. Eu acredito demais nas parcerias, tanto que hoje, por exemplo, né, há uma parceria público com a iniciativa, com a organização social, a sociedade, né, organizada, que é através das entidades, o convênio com os produtores rurais, né, que está dando muito certo, inclusive, na zona rural. Mas eu acredito demais em PPP, muito, muito mesmo. E o resultado, e assim, é o que é de melhor. Vou dar um exemplo aqui da nossa PPP, Barbacena Inteligente. O investimento passa de 115 milhões, se não me engano, inicial de aporte. Sabe quanto que a prefeitura paga inicialmente? Zero. A gente começa a pagar até 500, se não me engano, 540, 570 mil reais de contrato, depois que eles fizerem 100% de serviço. Então, olha o quanto a gente economiza e gera resultados para a população. Tá aí o LED, você abrir a janela da sua casa à noite, agora tá de noite, você vai ver que já tem LED aí. Bom, vamos conversar com os servidores públicos? Bora. Então, a questão é o seguinte, vamos lá. A gente recebe aqui na Folha, o Flagrantes também recebe, que é a questão dos servidores públicos. Vários estão muito aflitos, primeiro com a questão da reforma administrativa, da reforma do estatuto. Queria que você falasse um pouco sobre essa ideia
que você está querendo apresentar, já falou, eu já vi em várias entrevistas suas sobre essa questão dessa reforma, do porquê. E já vou encaixar aí também, para você já desembolar tudo, coisas que chegam para a gente. Piso do magistério para P1 e a lei do PODIS. Beleza. Vamos lá. Primeiro, sobre as reformas. Vou dar o exemplo da reforma do Estatuto da Guarda Municipal. Na verdade, a criação do Estatuto. Não tem o Estatuto da Guarda ainda. Quem que desenvolveu isso para nós? A própria Guarda. Então, eu pedi uma comissão dos guardas municipais que se organizasse. Eles montaram, eles desenharam e mandaram para a gente colocar, claro, a técnica legislativa e ver o que é possível e o que não é possível. E depois nós vamos voltar para discutir com os guardas municipais para dizer isso faz sentido, isso não faz sentido, a gente encontrou o caminho. Assim vai ser feito também com os outros estatutos. O servidor que está aqui nos acompanhando, ele sabe muito bem que nós abrimos consulta pública para todos os servidores colocarem as suas sugestões. Isso nunca aconteceu em Barbacena. Nunca. A reforma administrativa, essa já é um pouco mais técnica a discussão. E aí ela não... Assim, pode, claro, que a gente está aberto a sugestões. Inclusive, acho que nessa reforma do Estatuto teve umas 2, 3 sugestões sobre reforma administrativa. Mas reforma administrativa, a gente está falando de coisas mais técnicas, né? Que são atribuições dos cargos, quais são os cargos. Mas a reforma dos estatutos, que isso impacta diretamente a tua vida funcional, você que é servidor, está aberto para apresentar as propostas, as ideias vindo dos servidores. E a partir disso a gente vai compilar e voltar a discutir com os servidores públicos no município de Barbacena. Então foi feito dessa forma. Não está fechado ainda a proposta, mas nós precisamos. Tá? Só abre um parênteses aí, essa questão que você falou que os servidores vão poder opinar, que é uma questão que as pessoas têm perguntado. Sim. Pô, a gente vai poder falar, claro, vamos ter diálogo. Claro, inclusive assim, se você ainda não deu sua sugestão, você está comendo mosca. Porque a gente abriu a possibilidade para todos os servidores colocarem as suas sugestões na reforma do Estatuto. Está lá. É só você entrar, colocar a sua sugestão. Tem um formulário, acho que é Google Forms que a gente colocou. Eu acho que está na intranet. Depois eu posso confirmar e mando lá. No meu Instagram eu vou colocar depois direitinho como é que ficou essa questão para vocês acompanharem. carlosdu.oficial. E aí, a proposta vem dos servidores, né? Então, a reforma dos estatutos foi assim. A gente está pedindo eles primeiro, até antes da gente fazer a nossa discussão. E aí, claro que nós vamos ter que fazer uma discussão técnica, vamos eleger comissões, os sindicatos vão participar, os próprios ali. Teve uma questão com o sindicato, foi com relação à Guarda Municipal. Mas a Guarda é que nos procurou, né? Assim, a Guarda é que fez esse caminho. O sindicato falou, a gente queria ter participado. Eu falei, pode participar, mas quem fez esse caminho conosco foi a própria Guarda Municipal. Então, fiquem tranquilos. Todo mundo vai poder opinar, participar. A questão do piso. O piso do magistério, a gente estava muito seguro que não precisava de lei para poder organizar o piso do magistério, que era só entregar esse ano. A consultoria deu para nós um parecer que não, que a gente precisava fazer uma lei para poder regular o piso do magistério, que no caso é do P1, quem não recebe ainda. O restante já está recebendo o piso, com os reajustes que a gente deu, já chegou no piso. Então, e aí chegou no ano eleitoral. Esse foi o problema. Porque a gente está tranquilo, vai virar o ano, a gente consegue pagar o piso, infelizmente a consultoria deu um parecer que não. E aí, nesse caso, a gente não conseguiu conceder o piso esse ano, mas já é garantido que para o ano que vem a gente vai conseguir colocar o piso para o professor P1, tá bom? Outra discussão foi PODGIS. PODGIS, assim, para deixar bem claro, é uma emenda constitucional, isso é federal, não é o município, não é uma vontade do prefeito. E isso é desde 2019. Então, qual é o entendimento? Que aquelas verbas que são de natureza transitória, elas não podem compor a remuneração base na aposentadoria dos servidores. Essa é a questão. E o PODGIS, que é o incentivo à docência e tudo mais, dentro do PODGIS tem alguns, você sabe bem, existem alguns outros incentivos. Todos esses incentivos, eles caíram para a aposentadoria de 2019 para cá. Então, assim, nós estamos discutindo, debatendo, inclusive com o próprio sindicato. O advogado mesmo do sindicato falou, olha, não temos um caminho hoje para a gente conseguir organizar isso. E a gente está tentando, esperando sair alguma jurisprudência, que já existem ações correndo na justiça. Nós tentamos até um diálogo com o Tribunal de Contas, mas informal também não foi positivo. Então, o PODGIS é uma situação complexa. Tem que se discutir, talvez, outros incrementos que façam parte da base da remuneração, não como incentivo, mas o problema é daqui para frente. Você não pode fazer isso de 2019 para cá. Esse é o grande problema da legislação federal. Se conceder hoje, cai amanhã, assim, um mandado de segurança, porque a lei é clara que você não pode incorporar benefício de natureza transitória, infelizmente. Vamos lá. Vamos na minha área agora de previdência, né? Bora. O Simples em Barbacena, né? A gente sabe que a emenda constitucional 103 de 2019, ela fez a reforma do regime geral de previdência, INSS, e ela não incluiu os estados e municípios nela. Então, eles
colocaram na reforma que os estados e os municípios deveriam fazer os seus próprios, suas próprias reformas, né? Então, diante disso, a gente sabe que o Simples tem um déficit muito grande, né? 1,4 bi, 1,2 bi. Então, diante disso, como o senhor pretende abordar a questão da reforma do Simples sem prejudicar muito o servidor? Porque a gente sabe que, né, é um remédio amargo mesmo a reforma, né? Mas tem que fazer. Sim. Então, como o senhor pretende abordar essa questão no seu governo? Primeiro ponto, sim. Né, se for reeleito. Sim, primeiro ponto é, o que o Braulio falou é mais pura verdade, os servidores sabem bem disso. O rombo é gigante. Vocês sabem muito bem o porquê. Lá atrás retiraram todo o dinheiro que compunha o fundo, então as pessoas iam contribuindo e isso foi juntando. Chegou um determinado governo e falou, tira o dinheiro. E usaram para outra coisa, com autorização da Câmara. Isso gerou um déficit, que aí o caixa é zero. Então, num determinado mês, a prefeitura recolhia dos servidores, colocava aqui, já repassava e começou a ter que fazer um aporte mensal para compensar. Com o número de servidores aposentando maior, isso é não só nos RPPS, que é o regime de previdência própria, no geral, inclusive, é assim também, é o mesmo problema, no final a conta ela não fecha. Você vai tendo um grande número de servidores aposentados para um número menor de servidores na ativa. Isso é muito difícil conseguir equacionar isso. Hoje, se fosse equacionar isso aqui, ia destruir o limite prudencial do município. Ou então, você ia ter que colocar servidores ganhando salário muito baixo, que não é a proposta nossa para o nosso concurso, né? Então, para organizar isso, que é um grande problema, nós temos algumas propostas. Uma das propostas que a gente tem, nós já estamos fazendo um levantamento, o plano diretor está ajudando a gente nisso, todas as áreas, terrenos que tem da União e do Estado, e aquelas que são devolutas. O que nós vamos fazer? Fazer o EU com essas áreas, passar para o município. E aí eu vou passar ela para o regime, para capitalizar. E aí não é só o terreno, eu quero fazer leilão dessas áreas, para poder colocar o dinheiro aplicado no fundo. Hoje a gente já tem, a gente entrou com zero, hoje o município já está aplicando um recursozinho ali, é pequeno, mas é o que a gente está conseguindo organizar para dar nossa sobrevida para o nosso Simples, além dos aportes que a gente faz. A ideia é colocar esse montante de recurso para estancar o valor alto de aporte que a gente tem que fazer mensal. Então, existe um cálculo, tem uma empresa que está, uma consultoria que está fazendo um suporte para nós aqui, a Brasília. Ela já apresentou algumas propostas da reforma da Previdência, a gente já discutiu, em alguns casos ela mostrou umas propostas que são muito predatórias e a gente, óbvio, que não vai aceitar, então fiquem tranquilos. Inclusive, antes da reforma ou qualquer discussão dessa, ir para o Legislativo, vocês vão ser consultados, servidores inativos, vocês estão aposentados, pensionistas, vão ser consultados, sindicatos, para a gente debater isso junto. Tá, gente? Porque é um problema de todos nós. Não é um problema só do servidor, não é um problema só da prefeitura, é um problema de todos nós, da cidade, inclusive. Né? Porque você imagina chegar um caos de colapsar totalmente o nosso sistema e a prefeitura não conseguir bancar. Né? Precisamos organizar. Então, primeira proposta, a gente capitalizar o fundo. Outra proposta que eu já vi acontecendo em outras cidades, vem um loteamento no município. O loteamento vai passar uma área institucional. E não tem demanda de um equipamento público ali naquela área. O que geralmente vira? Vira montoeira de mato. É assim, você pode olhar esse loteamento e tem, isso aqui é área da prefeitura, que às vezes nem a gestão sabe que tem aqueles terrenos. Essas áreas a gente vai discutir também com os loteadores, o plano diretor vai organizar isso para nós, né, e a reforma tributária também. Essas áreas vão compor, a gente vai receber, na verdade, uma indenização por essa área para compor também o patrimônio. E uma outra coisa são os impostos de novos serviços. Tem alguns novos serviços que está com possibilidade de a gente abrir no município. A ideia é vincular esses impostos ao nosso regime de previdência. E isso é o nosso RPPS. E isso vai dar a sobrevida que a gente precisa para conseguir fazer o caixa engordar do fundo, para o aporte estancar ou diminuir ou não chegar na curva gigantesca que mostra o cálculo atuarial hoje para nós, é assustadora mesmo, tá? E vocês vão ter acesso a tudo isso, os servidores. Então essas são algumas das propostas que a gente tem para conseguir dar uma sobrevida para o nosso regime. Ainda dentro desse, né, da questão do Simples, a gente vê, né, que hoje existem muitos contratados, né, e você acha que um concurso público poderia também suprir isso? Ajuda. Ele não supre porque a médio prazo e a longo prazo ele faz a curva aumentar de novo, né? Então, qual que é a questão? O concurso ajuda e a proposta é fazer um concurso. Mas para isso precisa fazer a reforma administrativa. Sem a reforma administrativa é impossível fazer um concurso no município de Barbacena. Os servidores que vão entrar com todos os vícios legislativos que tem as legislações anteriores. Você tem noção? Vou dar um exemplo da Guarda Municipal. Existe o GM1, GM2, GM3. Você que é guarda sabe disso. GM1 é um cargo, GM2 é outro cargo, GM3 é outro cargo. O GM1 não pode virar GM2, GM2 não pode virar GM3.
Isso é uma aberração legislativa. Mas fizeram assim na época. Então, não consigo fazer uma progressão de carreira com guarda nesse sentido. Por isso que a gente vai fazer o Estatuto da Guarda e vai organizar isso aqui. Mas é um problema. Se eu fizer um concurso hoje para a guarda, eu vou gerar esse problema para quem vai entrar. Então, a ideia de fazer a reforma administrativa é para dar uma segurança total para quem vai ingressar no município e para o município também, para a gestão, independente se a gente ou quem vier no futuro, a proposta é essa, é dar segurança jurídica para o município e também para os servidores. Então, o concurso vai ajudar e está no nosso plano de governo. Tá? Tivemos hoje, ele chegou aqui falando assim, nossa, o trânsito estava complicado para eu chegar. Ele chegou aqui quase atrasado. Qual que é o plano de governo para apresentar? Porque, assim, Barbacena é uma cidade que as ruas são curtas, tudo desafoga aqui, a gente está no Pontilhão, desafoga aqui para ir lá para o lado de Santo Antônio, São Pedro, enfim. Como resolver esse caos todo? Um grande problema que a gente enfrenta hoje no trânsito é fruto de algumas decisões que foram tomadas pensando de forma local. Trânsito, gente, é um organismo. Você tem que pensar o seguinte, o sujeito sai do ponto A até o ponto B. Nesse caminho, são várias ruas, vários pontos que ele vai passar. Aí, pensa assim, não, vou fazer uma intervenção aqui, colocar essa rua de mão única. Então vou diminuir essa via aqui, estrangular ela para o carro passar mais devagar, porque ali tem uma área comercial. Isso não é funcional. A única forma de resolver isso é fazer um plano de mobilidade urbana, que nós já estamos fazendo. Porque o plano de mobilidade urbana, ele enxerga o trânsito de forma geral. E é grande, vocês podem ter acesso ao nosso plano de mobilidade urbana, está lá, é público isso, inclusive. No plano, tem diversas ações que vão ser testadas, tá? Quero lembrar isso. São testes que a gente vai fazer. Deu certo? Não deu certo? Volta, corrige, volta para a planilha até a gente encontrar os cenários ideais, porque nós temos lá as ilhas, né, que a gente foi montar. A Ilha Quente, aqui no bairro São Pedro, por exemplo, nós temos uma grande massa de veículos do bairro São Pedro que vai até o bairro tal, que vai até o centro. Nós mapeamos tudo isso na cidade, nós temos todo o mapa. A gente sabe, inclusive, o número de veículos que saem do bairro A ao bairro B. Agora é só a gente conseguir em prática. Para isso, a gente precisa aprovar o nosso plano de mobilidade na Câmara, ele vai ser junto com o nosso plano diretor, né? Aprovamos o plano de mobilidade, a gente consegue colocar ele em prática. Vale por 10 anos, tá? O detalhe é esse. Mas tem várias propostas. E o detalhe é que não foi a gente só que construiu. Quem construiu esse plano de mobilidade? Taxista, motorista de aplicativo, motoboy, todo mundo abriu consulta pública por mais de um ano, inclusive está aberto ainda, a gente ainda está na fase de discussão, mas a proposta, embora o plano de mobilidade já está muito bem desenhado, foi um trabalho coletivo entre a sociedade e a prefeitura e a gente, na verdade, para conseguir chegar nesse desenho do plano de mobilidade, que é a nossa proposta para poder conseguir diluir esses gargalos que existem no trânsito de Barbacena. Então, eu vou falar de Natal, né? A gente sabe que o evento Sonho de Natal foi um grande sucesso aqui em Barbacena, né? Muitos comerciantes relatando que o aumento significativo das vendas, né? Muita gente vindo para Barbacena. Você pretende continuar e aprimorar essa iniciativa? E quais as melhorias ou novos atrativos que você planeja implementar para beneficiar ainda mais a economia local durante essas festas? Eu vou ter que dar spoiler do Sonho de Natal. Vamos lá vai o spoiler do Sonho de Natal. Gente, o Sonho de Natal de fato foi um sucesso. É um projeto que a gente implementou para o comércio de Barbacena e foi saindo da pandemia. Cara, eu sofri demais na pandemia vendo as pessoas com a porta fechada, empresa sendo destruída. Aquilo foi um caos. A gente brigou efetivamente para a coisa acontecer, para funcionar o comércio. Tanto que na época até respondi um processo por causa disso, de tentar ajudá-los a funcionar, né? A gente inclusive contribuiu na época com o Minas Consciente para flexibilizar a abertura e tudo mais. E aí o Sonho de Natal veio, foi um grande sucesso. Esse ano já tem 6 estados com caravana vindo para Barbacena. Que legal, gente. Então, para o Sonho de Natal, a gente vai ampliar o Sonho de Natal. A proposta é realmente continuar com o projeto, ampliar. Hoje o governo federal nos convidou a uma parceria do projeto do Sonho de Natal, o Ministério da Cultura e o Ministério do Turismo. Inicialmente vai ser uma parceria mais institucional. Eles vão ajudar a gente a divulgar e colocou Barbacena no circuito de Natal no Brasil. E nós vamos ampliar o Natal, levar para alguns outros pontos comerciais, como o caso do Pontilhão. Então, o Pontilhão vai ter a célula do Sonho de Natal para a gente conseguir ajudar o comércio ali da região do Pontilhão, que precisa de um suporte. Uma das propostas, inclusive, do comércio, são parênteses no Natal, é a questão do rotativo, a questão de estacionamentos. A gente já tem um estudo assim, em elaboração para ajudar o comércio do Pontilhão, porque tem uma dificuldade ali, as pessoas chegarem, pararem e transitar no comércio do Pontilhão, mas vai ampliar. A proposta é ampliar os locais, é ampliar esse centro comercial, no caso,
que é o Pontilhão, para a gente dar um suporte também. Então, vocês podem se preparar, se dando tudo certinho, a gente sendo reeleito. O sonho de Natal só vai crescer. A cada ano a gente vai implementar um pouquinho mais, aumentar um pouquinho mais e continuar o sucesso. Hoje, nós saiu um concurso na época, a gente ficou em segundo lugar, no segundo Natal popular do Brasil, o melhor Natal popular do Brasil. A ideia é chegar no primeiro, se Deus quiser. Se eleito, não vai acabar o sonho de Natal, De não. forma alguma. Como é que a gente vai acabar com um big projeto desse que foi um sucesso e ajudou você, comerciante? Né? Tem relato aqui de comerciante falando comigo, Du, aumentou minha venda em 75%. Cara, você tem sério de falar isso? Porque assim, essa é a função do poder público, sabe? É esse suporte que o poder público tem que dar para o comerciante, para a iniciativa privada. Um assunto que está em voga, vou precisar que você seja bem sucinto na resposta, é o meio ambiente. Sim. No mundo inteiro discutindo isso, eu vi que está no seu plano de governo a criação da Secretaria de Meio Ambiente. Barbacena, salvo engano, há 3, 4 anos atrás, foi considerada uma das cidades menos arborizadas de Minas Gerais. Como resolver isso? Porque a árvore, por exemplo, é lugar de sombra, melhora o ambiente, enfim. Verdade. A Secretaria de Meio Ambiente ela vai dar um suporte para a gente conseguir implementar essas ações que são necessárias, captar mais recursos. Nós já fizemos plantio de árvores, se não me engano, quase 3.000 árvores que a gente já plantou na nossa gestão, em ações de plantio, dentro do horto e tudo mais. A ideia é aumentar as chamadas florestas urbanas. Então, as praças que a gente está reformando, nós vamos colocar algumas árvores nativas, tá, gente? Podem ficar tranquilos. Então, são árvores que não vão gerar prejuízo nem para o meio ambiente, por ser nativa, e também não vão gerar prejuízo ali para a mobilidade. Então, árvores nativas também com porte possível de coabitar no perímetro urbano. Tem um projeto também que saiu, que é o Conservador da Mantiqueira, para conservação de nascentes, e aí faz replantio também. Esse é um grande projeto. E falando de meio ambiente também, nós conseguimos hoje já tratar 33% do esgoto de Barbacena. A proposta é ampliar. Isso é injetar diretamente ações no nosso meio ambiente. Essa questão da agenda ambiental ela é importante. Não é só obrigação do governo federal e do governo do estado, não. É dos municípios também. Então, os municípios precisam implementar essas ações. Então, nós vamos ampliar, inclusive tem um projeto Arboriar, que está aí também dentro do nosso plano, ampliação das estações de tratamento de esgoto e a recuperação das nascentes. No município são quase 3.000 nascentes catalogadas. A gente deve ter hoje umas 300 nascentes já preservadas. A ideia é ampliar ainda mais. Bom, estamos com 30 minutos de entrevista. A gente vai chegar aos 32, então eu vou deixar para você o seguinte. 2028 encerra seu mandato porque você já falou que não vai ser candidato a deputado, então se você for reeleito vai chegar em 2028. 31 de dezembro de 2028. Qual que é a capa que você quer ver na Folha de Barbacena? Eu vou até falar da última. A última capa, quando eu dei essa entrevista, foi muito legal isso. Sério, foi muito legal, porque foi um mote para a nossa gestão ao longo desses 3 anos. O barbacenense volta a ter o seu sentimento de pertença, amar a cidade, mudar o clima. Um dia até me perguntaram sobre esse legado. O legado que a gente está deixando, mais do que projetos, obras e tal, é o legado desse sentimento para o barbacenense. Tanto para olhar para nós, políticos, né, agentes políticos, quanto para o cidadão mesmo, que a cidade está mais alegre, graças a Deus. Eu acho que a capa que eu queria ouvir era assim, valeu a pena. Valeu a pena acreditar nesses mais 4 anos de projeto, que eu tenho certeza que vai dar para fazer muita coisa para a cidade. Que o foco do nosso governo, o foco das nossas ações ao longo desses 3 anos foi as pessoas. Nada além disso. A gente focou nas pessoas, e aí, claro, né, focando nas pessoas, a gente fala de muita coisa, né, saúde, educação, meio ambiente, questão dos animais, que a gente fez o primeiro programa de castração da cidade, microchipagem, por aí vai. Então eu acredito que a capa que eu quero ver é essa, assim, valeu a pena. A população sentir isso, sabe? E a gente também, valeu a pena doar nosso tempo, a nossa energia para esses mais 4 anos de mandato com muita luta, mas eu tenho certeza que vai valer a pena sim. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, então, você que esteve com a gente aqui acompanhando essa entrevista. Hoje recebemos Carlos Du, como eu expliquei já. Ontem recebemos o professor Felipe e amanhã você acompanha com a gente a entrevista com o candidato do Agir, Giovanni Cristo. Braulio, mais uma vez, valeu, brigadão. Obrigado a você pela companhia aí, né? E até amanhã. Até amanhã. Du, muito obrigado pela participação. Valeu. Obrigado, parabéns. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.